Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, estamos no ano aqui de 1963, o então campeão mundial Botvinnik sendo desafiado aqui por Tigran Vartonovich Petrosyan, o gigante armênio, o pai da escola armênia de xadrez. Inclusive, se eu não me engano, até o Krikor chegou a passar uns anos na Armênia. O Krikor tem família armênia, foi lá para o nosso grande mestre Krikor Sevag Mekhtarian. Passou alguns anos na Armênia, estudou lá com os armênios, a grande escola de Petrosyan, tá bom? Um gigante aí do xadrez mundial, o gigante da história. E a gente vai conhecer aí um pouco mais. Esse match é o famoso match de 1963, Botvinnik, o então campeão mundial, contra Petrosyan. Petrosyan se tornou grande mestre em 1953, quando ele ficou em quinto lugar no torneio de candidatos de Zurique. E agora, em 1963, então, ele ganhou aí o direito de disputar o Mundial contra o Botvinnik. Vamos dar uma olhada aí, vamos conhecer um pouco mais sobre o Tigran Petrosyan. Vamos lá, Petrosyan aqui abre com C4, a abertura inglesa. Temos G6 aqui pelo Botvinnik. D4, cavalo aqui em F6, cavalo C3 e aqui D5. Olha só, transpusemos para uma defesa Grunfeld. A defesa Grunfeld é uma defesa dos hipermodernos, né? Uma defesa hipermoderna. A ideia é deixar as brancas construírem um centro forte para tentar criar algumas fraquezas, tá? Por exemplo, a linha principal aqui de Grunfeld segue com peão toma, né? Não foi lance jogado. Depois de cavalo toma, E4, tá? As pretas permitem esse centro fortíssimo aí das brancas. Depois de cavalo toma, peão toma. As brancas têm um excelente centro, mas mais tarde as pretas vão bombardear esse centro com bispo G7, roque C5, cavalo C6, dama C7 e torre D8, tá? Então vão ficar realmente bombardeando aqui essa estrutura de peões, tentando criar fraquezas, e é uma abertura bastante interessante. Até hoje não existe uma resposta, né? Se realmente a defesa Grunfeld leva sempre para uma posição melhor ou não. Enfim, grandes vitórias são conquistadas com a Grunfeld, grandes vitórias são conquistadas de brancas também. Então é por isso que ela é jogada ainda hoje em dia no alto nível internacional. Beleza, mas aqui depois de D5 o Tigran não vai para a linha principal de Grunfeld com peão toma, e ele segue aqui com cavalo em F3, a variante dos 3 cavalos da Grunfeld. Desenvolvendo uma peça, bispo G7, E3, adicionando aqui então uma defesa, mais uma defesa aqui em C4, e a partida segue então com roque, bispo em E2, e agora sim, as pretas esperaram, né? O Botvinnik esperou aqui o Tigran Petrosyan mover o bispo para capturar aqui em C4, fazer ele perder mais um tempo. Então D toma em C4, bispo toma em C4, e agora C5. Uma das ideias aí de quem joga Grunfeld é bombardear aqui D4. Mas diferentemente das linhas modernas de Grunfeld, o Petrosyan não foi, né, com E4 e tal. Ele joga bem mais sólido, a gente vê. É uma formação muito mais sólida contra a Grunfeld, né? Assim dá gosto de jogar contra uma Grunfeld. É assim que, depende do estilo, né, do jogador, mas pra mim é assim que eu gosto também de jogar. Ou assim, ou eu vou pra variante russa, enfim. São variantes mais sólidas contra a Grunfeld. Menos arriscadas, vamos falar assim, né? D5 foi jogado aqui, E6, D toma em E6, e agora as pretas, o Botvinnik pode tirar aqui o roque do Petrosyan. Mas assim, perder o roque sem dama no tabuleiro não é tão crítico, né? Dama toma D1, rei toma em D1, esse rei vai poder vir para E2. E aliás, no final, esse rei tá até mais ativo do que o rei das negras, né? Então não é sempre que perder o roque é ruim. Bispo toma em E6 foi jogado, e depois de bispo toma em E6, F toma em E6. Vamos dar uma olhada aqui na posição. Todo mundo aqui tem 3 peças menores, todo mundo aqui tem 6 peões, todo mundo aqui tem 2 torres, né? São 2 cavalos e um bispo para cada um. O rei do Tigran Petrosyan está um pouco melhor, tá? Rei E2, o rei já está no jogo, se a partida for para um final. E a estrutura de peões também está melhor do Petrosyan. Vamos olhar aqui, ó, uma ilha de peão, 2 ilhas de peões. E aqui a gente tem uma ilha de peão, 2 ilhas de peões, 3 ilhas de peões. A gente quer ter o menor número de ilhas possíveis, né? Porque uma ilha é muito bem defendida aqui uns pelos outros. Aqui a gente tem um alvo aqui, um peão fraco aqui do Botvinnik em E6. Vamos ver se isso é suficiente. Será que o Tigran, para isso, esse mínimo detalhe de estrutura de peões é suficiente para o Tigran vencer? Vamos ver. Rei E2 então, cavalo C6, torre aqui em D1,
torre de A em D8, torre toma D8, torre toma D8 e aqui cavalo G5, atacando então esse peão fraco. Olha que legal, né? Esse cavalo não estava fazendo muita coisa aqui em F3 e vindo para G5 ele vai poder manobrar para E4. Só que o legal é que isso vem com o tempo sobre o peão, né? Então aqui tem que ser... foi jogado torre E8, defendendo aí o peão. E aí sim, cavalo de G em E4. Depois de cavalo toma em E4, cavalo toma em E4. B6, defendendo então o peão de C5. O Tigran tem um incômodo aqui na posição, que é esse fortíssimo bispo em G7. Então primeiro torre aqui em B1 para poder jogar, quem sabe, o bispo D2 e bispo C3, né? Torre B1 então para defender aqui o peão de B2 e liberar o bispo. Cavalo B4 foi jogado atacando então o peão de A2. E aqui bispo D2, olha que legal, né? Entregando aqui o peão de A2, né? Aqui se o Botvinnik capturasse aqui em A2, torre A1, acho que segue firme aí a partida, né? O cavalo tá atacado, ele tem que sair daí, só tem B4, sequência forçada. E aí torre em A7. Eu acho que fica uma posição legal aí para as brancas, né? Bispo toma aqui em B2, bispo toma B4, C toma B4, torre B7, né? Não dá para defender aqui o peão. B5, por exemplo, torre aqui toma em B5, bispo C3. Seria uma posição aqui melhor para as brancas, tá? O rei está melhor colocado, né? Esse peão aqui está fraco, vai se tornar um alvo, apesar dele ser um peão passado, né? É muito difícil aqui, a torre não tá por trás desse peão, né? A torre do Tigran que estaria segurando aí esse peão. Então seria uma posição aqui melhor para as brancas. Essa maioria aqui de 4 contra 3 poderia fazer a diferença, tá? Mas não é nada trivial, não é nada que ainda teria muito jogo aqui. Mas então aqui depois de bispo D2, o Botvinnik prefere não ir para essa variante aí com cavalo toma em A2 e joga cavalo aqui em D5. Mais sólido. A4 foi jogado aqui pelo Tigran, ele é um jogador posicional, então ele sabe que essa maioria de 3 aqui contra 2 pode se tornar perigosa, então A4 impedindo o avanço aí da maioria, impedindo B5. A torre C8 e aqui B3, tirando então o peão de dessa casa escura, e agora esses peões aqui estão em casas claras, não se tornam alvos aí para o bispo, e a torre está livre agora, né? Não está mais escrava defendendo aqui em B2, né? E a partida segue então com bispo F8, a torre aqui em C1, bispo E7, B4, olha que legal, né? O tema da cravada aqui, então desafiando aqui esse peão não pode capturar em B4 se não está caindo a torre. E está atacando, né? Agora aqui o Tigran está atacando, aqui são 3 ataques, né? Em C5 são 3 defesas, mas ele tá expandindo aí, né? O cavalo também não pode capturar pela mesma ideia, né? Bispo toma e peão toma e cai a torre, né? Então B4 é um excelente lance. E você fala assim, mas aqui o Botvinnik pode criar um peão passado, né? Com C4. É exatamente o que o Botvinnik jogou. Agora, o detalhe da posição, né? O bacana aí da posição, aqui o Tigran joga B5, e se a gente olhar, mais uma vez, né? Os peões aqui estão em casas claras, estão segurando esses 2 peões. Esse peão em C4 é um peão passado, mas ele tá longe dos amigos dele, né? Praticamente como se fosse um peão isolado aqui na posição. Não é um peão isolado, tecnicamente falando, porque tem peão na coluna adjacente aqui de B. Mas ele tá sozinho aqui, vamos falar assim, né? Ele tá sozinho aqui em C4, né? Então, e além de tudo, o rei do Tigran tá próximo aqui do peão. Então será que isso é suficiente, né? Será que agora esses peões são fracos e isso vai ser suficiente para o Tigran melhorar ainda mais a sua posição? Vamos ver. Rei F7 trazendo aí o rei para o jogo, bispo C3. O Tigran não está preocupado aí em perder esse bispo pelo cavalo. Esse cavalo aqui é uma excelente peça e o cavalo dele também vai se tornar uma excelente peça, mas o foco todo está no peão aqui de C4 e no peão de E6. Vamos ver. Bispo A3 atacando a torre, torre C2 saindo do ataque. Cavalo toma em C3, cheque, torre toma em C3 atacando o bispo. E depois de bispo B4, torre C2. E continua uma pressão aqui em C4, né? O bispo aqui por enquanto está segurando a importante casa aqui de D6, né? Esse cavalo poderia fazer um estrago aí, o bispo está segurando. Rei E7, cavalo aqui então em D2, atacando, adicionando mais um ataque aqui no peão de C4. A partida segue aqui com C3 então, atacando o cavalo. Cavalo em E4. E esse peão está atacado 2 vezes com 2 defesas. E aqui então, bispo em A5 foi jogado. A partida segue então com rei D3. E vale dizer, né? Por que jogou aqui bispo A5, né? Porque a ideia aqui do Botvinnik é ficar dando cheque no rei. E depois se o rei
Se o bispo tivesse em B4, o rei vindo para D3, o rei vindo para C4, não poderia mais dar cheque à torre, porque aí o rei capturaria o bispo, né? Então por isso o bispo aqui em A5. Mas isso não impediu o Tigran de levar o seu rei a D3, e depois de torre D8 cheque, rei C4, não dá mais para jogar aqui, por exemplo, torre C8, porque rei B3, e aí sim não tem mais cheque, e são 3 ataques aqui no peão e 2 defesas, e aqui seria um final bem melhor para o Tigran Petrosyan. Por isso que foi jogado aqui rei D1, torre D1 pelo Botvinnik. Essa torre pelo menos vai querer fazer algum estrago aqui nos peões da ala do rei. Vamos ver como continua. Cavalo toma C3 e aqui o Botvinnik faz o lance torre H1, indo direto para cima desses peões. Talvez esse tenha sido um erro posicional aqui. Talvez seria melhor se livrar aqui desse cavalo primeiro. Com bispo toma C3 e depois de rei toma C3. Aí sim tentar jogar esse final aqui de torres com um peão a menos, né? Em alguns casos as pretas conseguem algum tipo de equilíbrio, podem tentar empatar essa posição, tá bom? Seria um pouco mais promissor um empate de negras do que a sequência que seguiu. Por quê? Depois de torre H1, o Tigran Petrosyan jogou aqui o cavalo em E4 e esse cavalo é um monstro aqui, porque nenhum peão das negras não tem peão para tirar esse cavalo daí. Ele está numa casa clara, o bispo aqui do Botvinnik é um bispo de casas escuras. E esse cavalo fica muito forte aqui, centralizado, né? E aí o Tigran deixou aqui realmente o peão de H2. Torre toma em H2. E agora, olha só, né? O que você faria aqui? Você defenderia o peão? Você jogaria de uma forma defensiva, né? O Tigran mostra aqui já, né? O estilo de jogo dele aqui com rei D4, permitindo aqui o lance torre toma em G2. Melhorando aí a posição do rei, abrindo para a torre poder jogar, principalmente esse é o motivo de rei D4, né? E aqui então tentando entrar com a torre na sétima. O Botvinnik sabe da força de uma torre na sétima e ele joga rei D7, impedindo, tá, a entrada da torre na sétima. Poderia ter capturado aqui em G2? Ficaria muito mal, tá? A torre entrando na sétima faria aqui um estrago total, né? A posição das pretas começaria a entrar em colapso aí. Tá? A gente teria uma sequência, olha só, todos os peões aí praticamente caindo na posição. E esse seria um final vencedor para as brancas, tá? Sabe muito de xadrez e Petrosyan. Por isso que depois de rei D4, rei D7 foi jogado, não permitindo a torre na sétima. E agora sim G3 então defendendo o peão, né? O cavalo está defendendo aqui. Olha que estrutura sólida, né? O cavalo numa casa clara, não pode ser atacado por nenhum peão das negras, defendendo a base da cadeia desses 3 peões. Extremamente sólida a posição de Petrosyan. Bispo B4, rei aqui em E5 melhorando a posição do rei, torre H5 cheque, rei F6, bispo E7 cheque, rei G7. Gente, olhem poucos lances onde esse rei veio parar. Olha a atividade do rei aqui do Petrosyan, fazendo pressão nesses peões de H7 e G6, né, praticamente escravizando aí a torre na defesa dos peões. E5 foi jogado, torre aqui em C6 e a gente vai ver que ideia legal tem por trás de torre C6, ele quer jogar com o rei em F7 e a torre aqui em E6. Torre H1 foi jogado, remanobrando aqui a torre para a ala da dama. Rei F7, torre aqui em A1 e agora sim, torre E6, fazendo uma pressão no bispo. O bispo tem que sair daí, bispo D8 e agora não capturando aqui o peão, né? Muita gente iria aí para esse peão, não tem nada de errado inclusive em capturar aqui o peão, mas a gente vai vendo como o Tigran ele joga sólido. Torre D6 cheque, né, posicional, né, um jogador posicional, encurralando aí primeiro o adversário, encurralando o Botvinnik. Rei C8 e agora rei E8, ameaçando então o bispo, são 2 ataques, bispo C7 e aqui torre C6, cravando então o bispo. A partida segue aqui então com torre D1, você fala, por que não toma aqui em A4 agora, né? Porque aí vai perder esse bispo, não tem mais como defender, depois de cavalo C3, esse cavalo virá a qualquer custo para D5 e não tem mais como você defender aqui o bispo, né? Mas aí eu posso jogar rei B8 para tirar o bispo? Não dá, né? Aqui tá caindo a torre, tá? Então teria que jogar torre A5 para pelo menos pegar peão? Vamos ver, né? Que essa sequência seria vencedora aqui para as brancas, né? Não, Rafael, aqui não é vencedor não. Dá para a torre tomar o cavalo e depois rei toma aqui a torre, mas assim mesmo assim é um final vencedor. Tá, rei E7 e o peão vai ser coroado. Como assim? Mostra aí. Torre toma cavalo, peão toma, rei toma C7 e rei E7. Não tem como segurar, esse peão vai ser coroado antes de qualquer
de que qualquer peão das pretas possa ser coroado, tá bom? Então aqui seria um final vencedor para o Petrosian. Por isso aqui que depois de torre C6, o Botvinnik não foi para torre toma E4 e foi para torre D1, né? Quem sabe essa torre vai poder defender aqui o bispo, vai poder dar alguns cheques. E vamos ver como segue a partida. Cavalo G5, ameaçando a entrada duríssima aqui em E6. Cheque, então, torre D8 cheque, rei F7, torre D7 mais um cheque e depois de rei G8. O Botvinnik abandonou a partida. Olha só que participação fantástica do rei aqui do Tigran Petrosian, fazendo todo tipo de pressão, né? Agora mais uma vez atacando aqui em H7. São 2 ataques. Tem entrada de cavalo em E6, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver as pretas jogando H6. Vamos supor, ali abandonou, tá? Nessa posição abandonou, mas vamos ver. Se jogasse H6, ó, o cavalo entrando em E6, ó. H5, ó, dá até para trocar tudo aqui e entrar no final vencedor, tá? Esse é um final vencedor para as brancas. Apesar de ser 5 peões para cada um, esses peões aqui estão muito fracos, né? O rei está muito próximo. Né? Vamos ver aqui um F4, aí toma, rei D6. E aí rei G7, acabou, né? Rei C5, rei toma. E esse peão vai ser coroado muito antes de qualquer outro, né? Rei B4, ó, vamos passar aqui mais um pouquinho. Pronto, tá? E então é por isso aqui que depois de rei G8, o Botvinnik abandonou aí a partida, tá, gente? Uma posição vencedora aí pro Petrosian. Gente, vale dizer que o Petrosian venceu esse match, tá? Venceu esse match contra o Botvinnik de forma convincente, se eu não me engano foi 12,5 a 9,5. O Botvinnik foi um grande lutador aí nesse match. Pelas novas regras da FIDE aí em 1963, o Botvinnik não teria o direito ao rematch e por isso ele se aposenta aí das participações de mundial de xadrez e tudo mais. E a gente tem aqui então o reinado de Tigran Petrosian, o pai da escola armênia, né, o mestre de Aronian, né, o mestre de Aronian, Levon Aronian, jogador atual, aí um dos melhores grandes mestres do mundo de atualmente, da escola armênia, né, o leão armênio, o Aronian, e tudo vem da escola aí de Tigran Petrosian. Ele se torna, portanto, campeão mundial em 1963 e a gente segue a nossa playlist da saga dos campeões do mundo de labor do Nea Magnus Carlsen com o Tigran Petrosian, tá bom, gente? As fotos ainda são preto e brancas, mas a gente vai seguindo a nossa playlist. Em algum momento as fotos começarão a ser coloridas, né? A gente chega lá. Beleza, gente? A gente vai ter mais partidas aí do Petrosian para conhecer aí um pouquinho mais do estilo dele, para a gente ir conhecendo aí pouco a pouco os ex-campeões mundiais aí da história. Beleza, gente? Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!